Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho, às nossas aulas, tá? Hoje nós vamos falar sobre a questão do processo de aprendizagem, tá? Então, um pouco sobre as teorias da aprendizagem e como nós aprendemos. Isso é fundamental, tá? Eu só vou subir um pouco aqui a minha cadeira. Opa, melhorou, né? Ela desce e eu nem percebo, tá? Minha cadeira vai descendo aí, eu nem percebo. Então, o que são essas teorias da aprendizagem? O que é uma teoria? O que é uma teoria da aprendizagem? É uma construção humana, né? É uma construção humana. É eu sistematizar a área do conhecimento, tá? Então, eu vou construindo aquele processo, né? Ao longo da minha vida, eu vou construindo a minha aprendizagem. Através do quê? Através do sistema nervoso central. Né? Então, eu tenho o sistema nervoso periférico, que eu recebo todas as informações que vão lá, né, pelas vias nervosas, vão lá, no sistema nervoso central, e eu acabo fazendo o quê? O meu cérebro acaba fazendo o quê? As conexões. E daí eu aprendo, né? Aí eu tenho lá memória curta, memória intermediária e memória longa. Bom, quais são os enfoques aqui do processo de aprendizagem? Nós temos o enfoque comportamentalista. O que é esse enfoque comportamentalista? O que é o enfoque? Eu vou aprender através do quê? Do estímulo e resposta. Tá? Através do estímulo e de resposta. Eu recebi um estímulo, eu quero aprender. Aí eu vou lá e recebo uma resposta. O que é o enfoque cognitivista? É através do quê? É através das experiências que eu vou construindo a aprendizagem. Tá? Humanista. O que é o enfoque humanista? Tá? O enfoque humanista é mais a parte afetiva, ela tem um foco mais no lado afetivo, mais humano, né? Qual é o teu interesse, qual é o teu desejo? Por que você não aprende? Então, vai olhar mais aqui o lado humano, né? O lado humano. Ok? Eu vou ter mais aqui o lado humano. O enfoque comportamental, quem é que pesquisou? Foi o Watson, né? O Watson que veio trazer a discussão comportamental, o behaviorismo, né? Que é a mesma coisa que psicologia comportamental. Os aspectos observáveis do comportamento. Então, a visão da psicologia comportamental, ela vai observar mais aquilo que eu posso ver no comportamento, que é observável. Ela não entra muito na questão aqui do imaginário, tá? Do imaginário.
do subjetivo. O que é imaginário, subjetivo? É aquilo que eu não posso pegar, tá? Então, por isso que houve aquela transformação da questão do conceito de psicologia. Que a psicologia, durante muitos e muitos anos, era o quê? O estudo da alma, mas a alma eu não podia pegar, tá? Bom, o comportamento, ele inclui aqui respostas observadas. Eu dou estímulo e vem a resposta consequentemente, tá? Eu tenho o estímulo e a resposta, o estímulo e a resposta. Nós também tivemos aqui um outro estudioso da psicologia comportamental, Skinner, condicionamento operante direto, direto. Ele fazia o que aqui? Experiências com o ratinho, diretamente, tá? Então, ele tinha que ir lá, bater numa teclinha lá, saía comida, saía aguinha, tá? Então, o que é esse condicionamento operante? Tá? Ele já dá a resposta, você dá o estímulo, ele já dá a resposta. Tá? Entra onde aqui? Na escola comportamental, né? Na escola, tá? Comportamental. Então, o comportamento nada mais é do que o quê? Esquemas mentais, tá? Que você vai o quê? Construindo, construindo aqui através do meio, Nós temos aqui o enfoque humanístico. Ele é o que? O princípio centrado no estudante, na pessoa, tá? A liberdade para aprender. Tá? O que você quer aprender? Esta é a primeira pergunta da abordagem humanista. O que você quer aprender? Existe aqui o que? Um crescimento pessoal, pensamentos, sentimentos, ações, tá? Ações. A abordagem humanista, ela vai se preocupar mais com o quê? Os sentimentos, tá? Com o que essa pessoa está sentindo? Qual é a vontade dela? E quem trouxe esse enfoque humanista foi Carl Roger. Carl Roger, ele escreveu um livro muito extenso, Tornando-se Pessoa. Então, a abordagem humanista, ela teve uma grande contribuição aqui na humanidade, no sentido assim, de olhar para o outro como pessoa. Que ele não é apenas um cérebro em desenvolvimento, mas ele é um ser humano que tem o quê? Sentimentos, tá? Que tem sentimentos, que tem desejos, que tem vontade, que é feliz, que é infeliz. Respeitar os sentimentos. Bom, depois nós tivemos o quê? O enfoque cognitivista, tá? Como que o indivíduo conhece? Como é que ele processa aqui o conhecimento? Essa proposta, ou melhor, esse enfoque de aprendizado cognitivista, ele traz o que aqui? Jean Piaget. Jean Piaget foi, tá, um estudioso da questão da abordagem, da proposta cognitivista, tá? E o que Piaget colocou, e trouxe dentro
da sua vasta pesquisa, Piaget escreveu mais de 85 livros. E quando ele era criança, ele começou a fazer essa observação da construção do conhecimento através de molusgos, tá? Através aqui de molusgos. Então, ele implica aqui no que? Numa construção de novas estruturas do desenvolvimento intelectual, tá? Então, o que Piaget trouxe aqui para nós? A questão da maturidade, né? Então, a criança, o adolescente, o pré-adolescente, o adulto, o idoso, ele tem que ter aqui uma estrutura neurológica, né, preparada para esse processo de aprendizagem. E o indivíduo vai aprendendo através de quê? De novas experiências. Vivenciar aquelas experiências. Piaget trouxe muito a questão de quê? De se trabalhar no concreto, tá? Trabalhar no concreto sempre, trazer a realidade, né? Para que possamos então ter sucesso no processo de aprendizagem. Ele trouxe a questão do que? Da adaptação e da acomodação. Então, eu estou lá, né, tentando quebrar esse lápis, né? Não vou quebrar, tá? Eu adoro lápis, eu uso mais lápis mesmo. Então, eu estou lá assim, né, tentando quebrar. Eu estou o quê? Me adaptando, né? Quando eu vou quebrar, eu assimilei aquele processo. Então, para Piaget, o processo de aprendizagem é um processo contínuo, né, dinâmico, tá? Mas que você vai criando novos esquemas aqui, tá? Novos esquemas aqui. Então, nós temos que pensar, né? Nós temos que pensar aqui. Tá? O conhecimento, ele é uma ação sobre o objeto, tá? Sobre o objeto. Não existe aqui a questão aqui, alguém não aprende. Não, cada um aprende do seu jeito, da sua maneira. Cada um de nós tem um processo aqui de aprendizagem, tá? Eu tenho assimilação e acomodação. O que é assimilação? É a incorporação. Eu estou incorporando aquela nova estrutura mental. Eu estou incorporando aquele novo processo de aprendizagem. O que é uma acomodação? É uma modificação da estrutura. Então, eu acomodei, tá? Eu aprendi uma nova situação, né? Então, puxa, professora, eu não sabia fazer tabela, né, em Excel, tá? Então, o que é a assimilação? É quando você incorpora aquela tabela. E a acomodação, você acomodou, porque você aprendeu. Então, para Piaget, o processo de aprendizagem é sempre um processo de assimilação e acomodação. O que é a equilibração? Tá? É quando eu aprendi, me equilibrei. O pai tá lá com a criança, ensinando ela a andar de bicicleta. Então, a bicicleta tem 4 rodinhas. Tem as 2 rodinhas grandes e as 2 rodinhas pequenas de apoio. Aí o pai vai lá com a criança no parque e tal. E daí o pai vai lá e tira uma rodinha.
Aí a criança cai, balança, né? Balança, mas não cai. Aí o pai vai lá e tira outra rodinha, pronto. Lá foi a criança, aprendeu a pedalar, a andar de bicicleta com duas rodas. Tá? Houve o que? A equilibração. Tá? Então, a aprendizagem é sempre a interação do sujeito com o objeto, tá? Sempre o sujeito aqui com o objeto. É eu com o mundo. Quem é o objeto? É o mundo, as pessoas, as coisas inanimadas, né? As coisas que têm vida, as coisas que não têm vida, ok? Além de Piaget, nessa abordagem cognitivista, nós também tivemos aqui o Levi-Vygotsky, tá? Que ele traz o que aqui também, né? A teoria socioconstrutivista. Ele traz essa discussão aqui, né? Ele vai entender aqui o desenvolvimento como um resultado do processo sócio-histórico, tá? Ele vai enfatizar aqui a teoria da linguagem, a teoria da relação. Que o homem aprende com as relações sociocultural, né? Ele vai aprender com as relações aqui sociocultural, tá? Sociocultural. O sistema simbólico aqui, a questão da relação da linguagem. Daí eu volto a questionar aqui com vocês. O que é pensamento? O que é linguagem? O que é pensamento e o que é linguagem? Tá? O que é a linguagem? A linguagem é a interpretação do pensamento, tá? É a interpretação do pensamento. Isso é a linguagem. O que é o pensamento? É tudo que eu vou criando de sinapses, eu vou somando na minha cabeça. Tá? Eu vou somando aqui na minha cabeça, né? Eu vou criando aqui as memórias, as conexões aí, né? Neurológicas, as sinapses. Então, por isso que pode ser que eu tenha alguém que não fale, tá? Mas a pessoa tem a linguagem. Por que ela tem a linguagem? Porque ela sabe, ela interpreta, tá? Ela vai fazer igual alguém que sofre um acidente, né? Tá lá deitado na cama, a pessoa não fala, tá? Ela não materializa a linguagem, ela não tem o som da fala, mas ela fica lá, ou ela faz assim com o dedinho, ou ela pisca, daí vai lá o terapeuta ou a pessoa que cuida dela, ensinar ela, né, a piscar. Quando você quiser água, dois dedinhos, ou é isso, ou você aponta. Então, o pensamento são as nossas sinapses. A linguagem é a interpretação do pensamento. O que é a fala? É a materialização da linguagem, tá? Então, o que eu tenho que ver aqui, né? O que eu tenho que ver? A questão aqui a sociedade e as culturas e as pluriculturas, as diferentes culturas que vão aqui nos ajudar a incentivar aqui o processo de aprendizagem, tá? Existem aqui 2 níveis, né, de aprendizagem aqui para Vygotsky, que é o quê? O desenvolvimento real, o desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento
proximal, né? Proximal. O que é esse desenvolvimento real? É o que eu sei já, é o que você já sabe. E o proximal é o que eu posso aprender. O proximal é o que eu posso aprender. Daí entra o que aqui? O mediador, que fica entre o real e o conhecimento, o desenvolvimento real e o desenvolvimento proximal, tá? E o desenvolvimento proximal aqui, né? E quem é o mediador? É o meio, pode ser o professor, pode ser seu pai, sua mãe, seus amigos, seus parentes, tá? Eles é que vão ser o que aqui? Os mediadores da aprendizagem. Eles vão te ajudar. É igual a história da criança lá. O pai, o que o pai foi? Um mediador. Primeiro ele deu a bicicleta com 4 rodinhas. Aí ele foi lá, tirou uma rodinha, depois ele tirou outra rodinha. Tá? Ele tirou outra rodinha. O que aconteceu aqui? Ele foi sendo o quê? Um mediador. Tá? Então, qual era o desenvolvimento real dessa criança? Ela só sabia andar de bicicleta com 4 rodinhas. Mas o pai pensou assim: puxa, ela pode aprender a andar de bicicleta com 2 rodinhas. Ele foi aonde? Lá no desenvolvimento, tá? No desenvolvimento proximal, ou desenvolvimento potencial. Para aí, né? Essa criança, ela tem potencial para mais. Entra quem? O processo do mediador. Este é que deve ser o papel do professor. Um mediador. Um mediador. Tá? O professor deve ser aqui, um mediador. Nós, em relação às demais pessoas, no nosso meio, as organizações, as instituições, elas devem ser o quê? Estimuladoras do processo de aprendizagem aqui, tá? De aprendizagem. Então, voltando um pouquinho lá, tá? Retomando aqui o que eu já comentei com vocês. Nós vimos aqui o quê? As 3 abordagens aqui da aprendizagem. A comportamentalista, tá? A comportamentalista, que vai trabalhar o quê? A questão do estímulo e resposta, do estímulo e resposta. Quem aqui? O Skinner, o Pavlov, o Watson, que a aprendizagem ela tem que ser algo visível e que a pessoa vai aprendendo através de estímulo e resposta. Tivemos aqui o Skinner. Bom, o enfoque humanista, Carl Roger, um psicólogo estudioso, que veio e disse não, nós temos que ser mais humanos. O que essa pessoa quer aprender? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade aqui? Aí tivemos aqui as teorias cognitivistas, Jean Piaget, processo de aprendizagem, novos esquemas, acomodação, assimilação, Acomodação, assimilação, maturidade. As pessoas vão aprender através do quê?
das experiências, do concreto, vivenciar, tá? Aí tivemos aí, quem mais? Né? Vygotsky, que, né, sócio interacionista, tá? Vai trazer ali a questão que as diferentes culturas, a pluricultura, todo esse desenvolvimento, todo esse estímulo das diferentes culturas, nós vamos ter o quê? Aprendizados diferentes. Essa soma de cultura é que vai enfatizar aqui o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem. Ok? A questão da linguagem. A linguagem é o quê? A interpretação do pensamento. Ele vai trazer aqui a questão da questão do desenvolvimento real e o desenvolvimento proximal. Ele chama de ZDP, zona de desenvolvimento proximal. Eu tenho lá o conhecimento real, desenvolvimento real, e o proximal. O que é o proximal? É aquilo que eu posso aprender a mais. Pessoal, dando continuidade aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre o conhecimento, tá? Porque o conhecimento é que vai provar se realmente eu aprendi ou não. Eu vou ter lá o saber fazer e o saber ser, tá? O que são as competências do saber? Explicação, reflexão, seleção da informação, conceitos. Então, eu vou ouvir uma explicação, ou eu mesma vou explicar para eu mesma alguma coisa. Epa! Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu vou fazer eu vou explicar um tema diferente, eu vou lá, eu vou ler aqueles conceitos, daí eu explico para eu mesma, para depois eu poder explicar para os demais, tá? Então, eu vou fazer o quê? Uma seleção dessas informações. O que tudo sobre aquela explicação eu absorvi, tá? E daí eu vou fazer aqui uma reflexão e eu vou criar o quê? Conceitos, tá? Esta, é a competência aqui, a competência do saber. Então, às vezes, você assiste uma aula, você tem que assistir ela de novo. Porque nem tudo você entendeu naquela explicação. Às vezes você tem que ler aquele conceito de novo, até entrar, como nós brincamos aí na cacholeta. Entrar aqui, na caixinha aqui, nas nossas caixinhas, nas nossas conexões aqui. Ok? O que são competências de saber? Explicação, seleção da informação, reflexão e conceitos. O saber ser, pessoal. O saber ser aqui traduz em qualidades pessoais. Amados, se você não for uma pessoa determinada, focada, criativa, com dinamismo, com envolvimento, esquece, tá? Esquece. Qualquer coisa já desiste,
qualquer vento que sopra ao contrário, você já desiste, aí não tem o que fazer. Realmente não tem. Tá? Então, você precisa aqui, tá, buscar metas, saber ser determinado, ter dinamismo, criatividade, envolvimento, organização. Deu errado? Deu. Vamos tentar de novo. Quantas vezes você tenta fazer alguma coisa? Quantas vezes você tenta? Eu quero saber, tá? Quantas vezes aqui você tenta fazer alguma coisa? Então, preste aí bastante atenção nesse processo, né? Nesse processo aí, na sua aprendizagem, né? No seu saber e no seu saber ser. E no seu saber ser. Pessoal, saber fazer. Tá? Então, eu tenho lá o saber fazer. Quais são as técnicas que eu utilizo? Quais são as experiências? Pessoal, a palavra ação ali, sobre ação, né? A palavra ação. Tá? Então, que técnicas que eu tenho? O que eu sei resolver? Puxa, assim não deu certo. Eu vou tentar novamente. O que eu sei fazer? Eu sei atender bem telefone, eu sei digitar um texto, eu sei organizar uma reunião, eu sei atender bem as pessoas, eu sei me comunicar, eu sei me comportar, eu sei cuidar das pessoas, eu sei ajudar, eu sei fazer uma planilha de Excel, tá? E assim por diante. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Tá? Então, pense bem nisso. Vou retomar aqui um pouquinho para vocês, ó. A questão aqui, ó, competências do saber, explicação, seleção da informação, reflexão, conceitos, competência, saber ser, determinação, dinamismo, criatividade, envolvimento, tá? Competência, saber fazer, técnicas, experiência, ação, né? Os fatores da aprendizagem, a experiência, atitudes, valores e comportamento, né? Então, que experiências que eu tenho, que atitudes que eu tenho, que valores que eu tenho e comportamentos que eu tenho. E daí eu vou aprendendo através de quê? Tá? De associação. Uma aprendizagem associativa. Eu vou associando uma coisa a outra, uma relação a outra. Tá? Eu gosto muito de usar o exemplo de fazer bolo, sabe por quê? Eu vou contar para vocês. Eu não acerto um bolo. Sempre alguma coisa no meu bolo dá errado, mas eu não desisto. Daí eu penso assim, eu acho que naquele eu coloquei muito leite. Não, mas na receita não ia leite. Eu começo a fazer o quê? A associação, tá? Eu coloquei manteiga, eu acho que é melhor colocar margarina ou banha, né? Minha mãe usava muita banha, né? Enfim, azeite,
Não sei. Então eu começo a fazer o quê? Uma associação de ideias, né? A memória imediata, tá? Aí eu vou aprender imediata, na memória imediata. Depois eu vou me aprofundando naquele assunto, aquele assunto já vai para a memória intermediária e depois para a memória a longo prazo. Eu tenho que fazer uma relação aqui, uma reflexão sobre a experiência, a compreensão dessas relações, e daí eu vou para onde? Para a memória a longo prazo, tá? Eu vou para a memória a longo prazo. Então, primeiro eu tenho que lá as experiências, as atitudes, os valores e o comportamento, tá? Memória a curto prazo, né? Memória imediata. Depois eu tenho a memória intermediária, nem todos os autores vão utilizar a memória intermediária, eles vão utilizar a memória imediata e a memória a longo prazo, tá? O que é essa aprendizagem significativa? É uma reflexão sobre a experiência, a compreensão das relações, a memória a longo prazo. Então eu vou ter aqui o quê? A experiência, a descoberta, a modelagem e o processamento da aprendizagem. Então, a experiência é o quê? O que eu estou fazendo? Eu estou lá, né? Manipulando, fazendo bolo lá. Daí eu ponho trigo, daí não é trigo. Aquela confusão lá de fazer um bolo. Tá? Depois eu vou para onde? Para descoberta. O que dá certo e o que não dá. A modelagem eu modelar aquela aprendizagem. Puxa, deu certo. Eu processei aquela informação, eu aprendi. Então eu tenho que ter o que aqui? O domínio cognitivo, os novos processos cognitivos, o conhecimento teórico, o processamento da informação. O processamento aqui da informação. O que é esse domínio cognitivo? É quando eu me aproprio daquilo. Eu me aproprio daquele conhecimento. E daí eu vou entrar aonde? No fazer. Eu sei fazer. Ai, que bom. Aprendi. Eu aprendi. Então, retomando aqui para fechar, esse nosso bloco, tá? Para fechar esse nosso bloco. Vamos voltar ali então, tá? Então eu tenho o saber, o conhecimento, o saber fazer e o saber ser. Quais são as competências do saber? Explicação, reflexão, seleção da informação e conceitos. Competências do saber ser, é o meu jeito de ser. Puxa, eu sou determinado, vamos lá, ei, a luta, tá? Eu tenho criatividade, eu tenho dinamismo, envolvimento. Eu sou uma pessoa, a casa pode estar caindo, mas eu não desisto, tá? Competência, saber fazer, técnicas, experiência, ação, tá? Fatores de aprendizagem. O que são esses fatores de aprendizagem? Experiência, atitudes, valores, comportamento. Minhas atitudes, elas estão relacionadas com os meus valores e com o meu comportamento. Tá? Aprendizagem associativa. Tá? O mecanismo, associação de ideias, memória imediata, aprendizagem significativa, reflexão, compreensão, memória, tá? Experiência, descoberta,
modelagem, então eu tenho lá minha experiência, eu tenho a minha descoberta, minha modelagem, processei a informação, aprendi, tá? Domínio cognitivo, os processos cognitivos, o teórico. Pessoal, feliz da pessoa que está sempre aberta para aprender, tá? Está sempre aberta para aprender. Nós podemos aprender dentro das instituições formais, no processo de aprendizagem sistematizado, que são as instituições de ensino, de formação, ou dentro do nosso próprio local de trabalho, ou aprender na informalidade. O que é isso, aprender na informalidade? No dia a dia, com os nossos pares, com os nossos colegas, os nossos amigos, familiares, ok? Então, assim, pessoal, firme e forte, tá? Vamos seguindo em frente. Até!